mais um quadro aqui no canal do Porquê Escrevi Esse Poema. Hoje eu quero falar de dois poemas que eu escrevi na minha fase de adolescência. Aqui no meu canal tem uma playlist que se chama Poemas Dedicados à Minha Adolescência. São poemas que eu não tinha terminado de escrever, eu comecei a escrever na adolescência e não tinha terminado de escrever. E eu terminei de escrever agora na minha fase adulta. Ou são poemas que eu tinha escrito na minha adolescência, mas eu reescrevi, sem fazer eles perderem o sentido, né, eu comecei a escrever na adolescência, reescrevi eles agora na fase adulta, sem fazer com que eles perdessem o sentido. E quando você ouve os poemas que eu escrevi na minha adolescência, você pode perceber que são poemas melancólicos, pessimistas, que falam de solidão, de morte, depressão, porque na minha adolescência eu tive uma grande perca de visão que mudou a minha vida. Eu tive que deixar de fazer o que eu mais gostava, que era jogar futebol, deixei de ter uma vida normal, passei anos em um quarto com depressão, e essa fase resultou nesses poemas melancólicos que falam de morte, de solidão. E hoje eu escolhi dois poemas da minha adolescência que eu acho que resumem bem essa fase. O primeiro se chama Mesmo que Tudo Seja Apenas Mato. Por que eu escrevi esse poema? Como eu falei, eu ficava muito no meu quarto. Então o meu quarto para mim era um lugar de solidão, um lugar de angústia. Eu não gostava mais de ficar ali no meu quarto. E das poucas vezes que eu saía de casa quando meu pai ou meu tio iam sair de carro e me chamavam: olha, eu vou ali de carro, vamos comigo. E quando eu andava de carro, eu imaginava que eu estava indo para algum lugar. Eu imaginava que naquele passeio de carro eu ia encontrar um lugar diferente, um lugar que poderia ser meu, ou eu no meio do caminho eu ia conhecer uma pessoa, encontrar uma pessoa que ia mudar a minha vida. Eu me lembro que uma vez eu fiz um passeio de carro e nós passamos por uma estrada, e aquela sensação do carro andando, do vento entrando pela janela, batendo no meu rosto, me deu uma sensação de paz. E eu pensando que eu ia para um lugar diferente. E por mais que na minha a paisagem que eu tinha ali era apenas mato, é, eu senti paz. Então eu escrevi esse poema que se chama Mesmo que Tudo Seja Apenas Mato. Eu vou recitar uma parte desse poema que é assim: respiro bem devagar, pois meu peito dói com meu respirar. Eu vivo já sem esperar que a felicidade venha me encontrar. Depois da chuva, eu sento no chão molhado e fico olhando para o voo dos pássaros e fico imaginando se para onde eles vão indo há um lugar lindo que poderia ser meu. Eu sempre quis sair daqui e ir para um outro lugar, caminhar, caminhar até nunca chegar, e olhar tudo que passa ao meu lado, mesmo que tudo seja apenas mato. Então eu escrevi esse poema nesse passeio, que eu estava numa estrada vendo o mato passando pela janela, e eu senti paz imaginando que eu estava indo para um lugar diferente. O segundo poema se chama A Solidão e as Folhas. Eu me lembro que na minha adolescência eu dormia em um quarto que a janela ela dava de frente para uma árvore. Então toda vez que eu acordava, eu abria a janela e eu via as folhas da árvore caídas no chão. E um dia eu fiz essa comparação, veio na minha mente eu comparando a solidão com as folhas. Eu pensei assim: a solidão ela poderia ser como uma folha, ela poderia cair facilmente. Eu podia um dia acordar e essa solidão que está no meu peito, ela saísse da minha vida. Assim como as folhas elas se desprendem das árvores, essa solidão também podia se desprender do meu coração. Então eu fiz essa comparação entre a solidão e as folhas. Eu vou recitar uma parte desse poema que se chama A Solidão e as Folhas. São só as folhas caindo no chão, e às vezes eu penso: será que as folhas têm o mesmo peso que a solidão? Mas sinto que não, pois eu nunca consegui derrubar essa solidão. E quando eu acordo da minha janela, eu vejo várias folhas caídas no chão. Se a solidão tivesse uma cor, ela não seria verde. Seria uma cor triste ou transparente. E se a solidão nascesse em árvores, os meus olhos seriam duas florestas em plena primavera. Então é isso, eu quis aqui
nesse vídeo explicar esses 2 poemas que eu escrevi na minha adolescência, que retratam bem esse período de solidão, de depressão, de angústia. E eu quero reforçar aqui que esse canal, eu posto sempre poemas que eu escrevi, muitos na adolescência, outros na minha fase adulta. E eu tenho esse canal por 2 objetivos. O primeiro, que eu tenho o sonho de um dia ver esses poemas que eu tenho colocado aqui no canal escrito em um livro. Eu queria ter um livro físico com os meus poemas. E o segundo é que, quando eu não estiver mais perto da minha esposa, dos meus filhos, que eles possam ouvir aquilo que eu escrevi, e que essa paixão que eu tenho pela poesia, através desse canal, venha ser cultivada no coração da minha esposa, dos meus filhos e dos meus netos. Então é isso, até o próximo vídeo.